Eu começo fazendo uma pergunta. E a pergunta é: o quanto você está disposto a continuar vivendo para Deus? Começar a ministração com uma pergunta tem o intuito de fazer as pessoas analisarem aquilo que está sendo perguntado, refletir como é que tem sido a sua caminhada, a nossa caminhada, mas também tem o intuito de chamar a atenção. Então você para refletir, chama a sua atenção. Então começar um sermão com uma pergunta tem esse intuito: despertar interesse daqueles que estão ouvindo, a atenção daqueles que estão assistindo, e uma reflexão no geral. Porque por mais que você não vá responder essa pergunta abertamente, ninguém vai gritar e vai falar e vai responder algo, muitas vezes aqui perguntado, mas serve para você parar para analisar muitas vezes e fazer uma reflexão da sua vida. O quanto eu estou disposto a viver para Deus, a fazer a vontade de Deus, o quanto eu estou empenhado a trabalhar para Deus. E eu não estou falando que alguém aqui vai ser integral, enviado, não estou falando sobre isso, estou falando da sua vida normal, o serviço que você entrega na igreja, a sua oferta aqui na igreja, as suas escolhas todos os dias, a sua vida como um todo. E parece não, essa pergunta ela é óbvia até, porém é necessário ter convicção das escolhas. E talvez a resposta aqui de praticamente a maioria seja um sim. Pelo menos é isso que eu quero acreditar. Porém, para aqueles que querem de fato andar com Deus, algumas exigências serão necessárias para que você possa cumprir o propósito, continuar avançando e se alegrando em servir ao Senhor. Amém? E uma delas na verdade são várias questões, eu vou me ater a apenas uma. O tempo não dá para a gente seguir com outros assuntos, outros temas, mas eu quero me ater a uma que Daniel até falou aqui, quando citou a palavra, quando Jesus ele compartilhou do pão, ele falou assim: os discípulos obedeceram a ele. E uma das características ou das exigências, algo que é necessário para caminhar com Deus, é justamente a obediência. Porque não existe propósito sem renúncia, não existe crescimento sem submissão, não existe intimidade com Deus sem obedecer a sua vontade. João capítulo 14, 15 diz assim: vocês me amam, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Lucas 6,46: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Uma das coisas mais fáceis de se ouvir hoje é pessoas dizerem que amam a Deus, ou até mesmo dizer que amam outras pessoas. É normal. Às vezes quando se fala isso com muita verdade, parece que algo diferente acontece, porque se tornou algo tão normal e natural, todo mundo fala. E quanto mais isso acontece, mais se perde a importância do sentimento, a importância da palavra. Então que os versos aqui lidos aqui falam que vocês dizem que me amam, mas não obedecem os meus mandamentos. Como assim? Vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Lucas 11, 28 fala assim: ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. 1 João 5,3 diz: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E para finalizar esses versos aqui lidos, Deuteronômio 5:29 diz: quem dera eles estivessem sempre no coração à disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre.
O que Deuteronômio está deixando claro para nós é que obedecer a Deus não é apenas uma obrigação para todo cristão, ou para todos aqueles que dizem amar a Deus, ou que chamam Ele de Senhor, mas também carrega uma certeza: tudo irá ficar bem. E aí não confunda as coisas, não estou falando que tudo vai acontecer do seu jeito, à sua maneira. Eu estou dizendo para que todos aqueles que obedecem a Deus, no final tudo já deu certo. Quem carrega o princípio da obediência está disposto a passar pelos processos, independentemente do que aconteça. Porque isso é algo que vai além das vontades pessoais e carrega uma essência de fidelidade a Deus. A Bíblia fala aqui no Evangelho de Mateus que um homem tinha 2 filhos. E ele chega para o primeiro assim e fala, Mateus 21, 28 ao 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Então ele pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Jesus está usando uma parábola para trazer uma comparação, para trazer um ensino e mostrar para o povo que muitas vezes aquilo que nós vemos com a nossa ótica natural está sendo distorcida, porque Deus ele vê completamente diferente da gente. Então o que ele está dizendo? Ele falou: 2 filhos deram uma resposta para o seu pai. Só que a resposta dada tanto pelo primeiro quanto para com o segundo foi completamente diferente das ações que eles tiveram. Então isso traz total um ensino rápido aqui, de que nós podemos estar fazendo uma coisa que todo mundo olhando, mas o coração, a essência é completamente diferente. É isso que está aqui. Um falou para o pai: estou indo. E aí é uma parábola. Jesus ali, ele está ensinando o povo. Não sabemos se de fato aconteceu, mas vamos supor que o pai não viu, ninguém falou para ele, no coração do pai. O filho foi. Aí o segundo fala: não vou. Na verdade o primeiro que falou não ia, mas ele se arrependeu, ele falou: não, deixa eu ir, é melhor eu ir. Ao ponto que o segundo fala assim: eu vou, não foi. E ele pergunta: quem foi que de fato agradou o pai? Quem foi o verdadeiro? Quem foi que alegrou o coração do pai? Qual que foi a escolha correta? Aí sabiamente as pessoas falam: o primeiro. E ele fala assim: deixa eu falar uma coisa para vocês, os publicanos e as prostitutas estão entrando primeiro do que vocês. Sabe por quê? Porque vocês, em outras palavras, vocês estão falando que sim toda hora. Vocês me querem muitas vezes porque eu tenho liberado os pães na hora da fome, porque eu tenho feito os milagres em meio às necessidades, porque eu tenho pregado uma palavra que tem confortado os corações, porque a minha presença ela é boa. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Só que quando eu vou embora, aí está tudo certo, a vida continua, e aí todo mundo, ninguém muda, nada transforma. Por quê? Porque o interesse do coração muitas vezes não está ligado naquilo que Deus tem para nós. Ao ponto que ele falou o seguinte: existem 2 grupos odiados pelo povo: publicanos, aqueles que coletavam impostos. Então imagina, o cara vai cobrar teu imposto caro, você vai ficar irado com essa galera. E as prostitutas que vendiam seus corpos, e vocês sabem o restante. E ele fala: esses aí, na nossa ótica, pecadores, ninguém gosta, inúteis, não adequados para serem salvos, mas eles estão entrando primeiro que vocês. Por quê? Porque veio João, pregou a palavra, eles se arrependeram, e vocês têm escutado as palavras, vocês estão próximos, mas não se arrependem, nada acontece. Eu não sei se você vai lembrar, eu tenho um costume de
repetir algumas coisas, e não é pela falta de anotações, mas é para que fique muito claro muitas vezes. Talvez o que nós precisamos não é de mais uma palavra, talvez o que nós precisamos seja de fato praticar aquilo que Deus já ensinou desde sempre, e a obediência é o caminho pelo qual nós vamos ver tudo isso. Só que a obediência não é algo que eu vou encaixar no seu coração, que eu vou empurrar você a fazer. Eu até posso, e você vai lá, Daniel, tu pediu uma coisa, vai lá, empurrei, o cara foi. Mas como essência é algo que tem que ser escolhido por cada um individualmente. Então eu tenho que escolher, eu vou andar com Deus, eu vou obedecer a palavra do Senhor. Agora eu passo a guardar as suas palavras, e em todo o tempo eu vou seguir em direção àquilo que Ele tem para a minha vida. Porque essa precisa ser a nossa essência. Senão você vai receber palavra, e mais palavra, e mais palavra, e nada muda. Mas aí o culpado é quem? São as paredes? São as pessoas da igreja ou os de fora? Não. Talvez o problema seja você, que não parou para analisar. Deixa eu ver o que Deus tem para mim, agora eu vou andar segundo isso. Só que nessa de obediência, muitas vezes você vai se deparar com algo que não vai ser satisfatório para você. Quase sempre vai acontecer uma coisa que vai mudar o teu rumo, a tua rota. Quer seja deixar de ter amizades com alguém, relacionamento entre pessoas, quer seja um trabalho, quer seja, não sei, alguma coisa. Mas quem que de fato está disposto para viver é tudo aquilo que Deus tem para você? Quem que está disposto a de fato pegar aquilo que Deus está falando e dizer, eu vou seguir em frente, eu vou avançar, eu vou romper, eu vou obedecer, eu permaneço. Deus não mandou mudar, Deus não falou algo diferente daquilo que eu estou vendo, então eu continuo e permaneço. Foi isso que diferenciou 2 homens de 12 escolhidos, principais das suas tribos, para ir olhar uma terra. É isso que diferenciou Caleb e Josué, a obediência à palavra de Deus. Vocês conhecem a história, está lá em Números capítulo 13, quando Deus deu uma ordem para Moisés, escolhe 12 principais de cada tribo, homens influentes no seu clã, porque esses homens, quando eles voltarem, eles terão influência sobre os seus povos, sobre a sua galera. E a Bíblia fala que quando eles vão olhar a terra, quando eles vão enxergar a terra, eles visualizam tudo, e praticamente tudo estava igual àquilo que Deus tinha prometido. Só que tinha uma observação: havia dificuldades naquela terra, e essas dificuldades, elas representavam um trabalho, esforço, determinação, coragem, permanência. E a Bíblia fala que esses caras, eles vêm, quando eles vêm desses 40 dias de espiando a terra, conferindo a terra, a Bíblia fala que quando eles chegam no meio do povo, todo mundo numa expectativa danada para saber o que tinha na terra. A Bíblia fala que eles trouxeram cachos das frutas que tinham lá, grandes as frutas, e está lá todo mundo na expectativa. E eles começam falando, a terra é boa. Eles começam trazendo as características boas da terra, até que eles apresentam um mais, porém, um contudo, todavia. E aí é o que fez diferença para a maioria daquelas pessoas, com exceção de 2, apenas 2. Por quê? Porque 2 decidiram obedecer a Deus. A terra tem gigante, tudo bem, Deus vai nos dar a terra. A única diferença é, nós vamos ter que trabalhar um pouco mais, tudo bem, eu vou obedecer a palavra do Senhor. Existem terras montes que nós precisamos escalar um pouco mais, tudo bem. A terra é nossa, Deus já nos deu, então é só obedecer aquilo que Ele tem para nós. Só que o que acontece, todo mundo sabe, todo um povo
com exceção de 2 homens, perderam de contemplar, de viver, de experimentar aquilo que Deus tinha liberado para o seu povo. Por isso eu comecei com uma pergunta: o quanto você está disposto a continuar caminhando com Deus, ou a continuar se doando para Deus, ou a continuar obedecendo a palavra de Deus, ou a permanecer servindo a Deus? O quanto você está disposto? A obediência nos capacita a enxergar além das circunstâncias e a permanecer confiando em Deus. Veja que eu não estou trazendo nenhum segredo aqui não para ninguém. Embora Deus ele tem segredos específicos, Ele dá, é maravilhoso. Não é validar algo desvalidando o outro, não. Mas a obediência precisa fazer parte das nossas vidas. Eu não escrevi, mas enquanto eu estava escrevendo, acho que ontem até eu lembrei da frase do pastor Guto. Eu não coloquei, lembrei aqui agora, que ele sempre ensinou para os seus filhos, para Uriel, Tico e para Natan: quem obedece se dá bem, quem não obedece se dá mal. O que foi que Deus falou lá em Deuteronômio? Se vocês tiverem o cuidado de guardar os meus mandamentos e seguirem em obediência àquilo que eu estou falando, tudo já deu certo. Não está falando que não vai ter gigantes, que não vai ter problemas, que não vai exigir de nós esforço. Não está falando sobre isso. Está falando que tudo vai ficar bem. E por que é importante nós entendermos isso? Porque quando o dia mau chegar, você vai estar lá, obedecendo a Deus, na convicção de que Deus já prometeu, que Ele já fez, que Ele já liberou, que Ele já deu. E na hora certa vai acontecer. Mas deixa eu falar algo para vocês, eu não quero que você receba aqui uma palavra motivacional e saia daqui alegre comigo, não. Eu quero que você faça uma reflexão da sua vida e, se possível for, saia triste com você mesmo, para que nós possamos mudar todos os dias, porque andar em obediência é um alicerce que nós como igreja precisamos ter. 1 Samuel 15, 22 diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Se você parar para analisar o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, vai falar o motivo pelo qual o rei Saul ele foi rejeitado. E o motivo foi simplesmente desobediência. O profeta Samuel ele foi até o rei Saul, ele foi até o rei Saul e entregou ali ordens claras, deu o direcionamento: você precisa fazer algo. Então ele especificou tudo. Deus castigaria os amalequitas pelo que eles fizeram a Israel. Então ele fala: ataque os amalequitas e destrua tudo o que lhe pertence. Não poupe nada, homens, mulheres, crianças e também nem os animais. E a Bíblia fala que Saul então ele convoca o exército. Beleza, é para ir para a guerra? Vamos para a guerra. Convocou o povo, alguns milhares ali, alguns 1000 homens ali, todo mundo preparado. Só que ele não obedeceu o que Deus tinha falado através do profeta Samuel. Então, como eu falei aqui, talvez não seja mais uma palavra que nós de fato precisamos. Talvez o que nós precisamos é ter atenção naquilo que Deus está falando. Talvez Deus tenha falado algo específico para você, e dentro dessa especificação é o que você precisa abrir o seu ouvido e seguir de acordo com aquilo que Deus está mandando você fazer. Então Saul, como eu falei, convocou o exército, foi até a cidade dos amalequitas, atacou eles por todo o caminho. Só que ele capturou o rei vivo, o rei Agag,
e ele poupou o melhor dos animais, ovelhas, bois. Exterminou todo o povo, mas preservaram o rei e o melhor das ovelhas, os bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Saul ele não cumpriu completamente a ordem que havia recebido. 1 Samuel 15, 19 ao 21 fala assim: porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova, disse Saul. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Uma vez confrontado, ele fala assim: não, a gente obedeceu, a gente fez como o Senhor mandou. Aí ele fala: não, os soldados trouxeram aí os melhores animais, para que a gente possa sacrificar a Deus em Gilgal. Como justificativa ele apresentou essa observação, o sacrifício a Deus. Por isso que Samuel falou para ele o seguinte: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E ele acrescenta: obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe, então talvez pessoas estão servindo, estão sacrificando. Chega, trabalha na igreja, no nosso contexto, trabalha na igreja, serve na igreja, é pontual no horário, limpa tudo quando é necessário, é uma pessoa talvez excelente entre os demais, mas essa pessoa precisa também ser obediente à palavra do Senhor, senão vão andar no ambiente da performance. E Deus nunca chamou a sua igreja para performar, Ele chamou a sua igreja para andar em obediência. Porque quando eu entendo que eu preciso obedecer a Deus, que é uma necessidade vital para todo cristão, agora a minha adoração não é mais uma obrigação, agora eu faço porque Deus, eu entendi, agora eu adoro ao Senhor, agora eu sirvo porque eu sei, é uma obediência a Deus. As minhas ofertas, essa área da minha vida eu vou consagrar a Deus, porque Deus ele trouxe isso para mim como ensinamento, e o meu papel é obedecer a Deus. Porque se inventou então a função, estou pensando na palavra, tá? Porque se trouxe uma categoria de que você é algo, porém não pratica. Como assim? Ou eu sou, ou eu não sou. E por isso hoje existe uma diferença quando pessoas acabam famosas até, chega e fala que é cristão, que bota uma faixa na cabeça, usa uma blusa legal. Só que o que Deus quer é que a gente possa obedecer a sua palavra. Porque senão eu vou ficar igual os Salmos traz como correção. Salmos não, desculpa, os Evangelhos traz como correção. Vocês dizem que me amam, mas vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem. Vocês dizem que me amam, mas não seguem as minhas palavras. Vocês dizem que são crentes, mas não têm o cuidado de guardar os meus mandamentos e seguir de acordo com aquilo que eu tenho ensinado. Então será que nós temos nos preocupado em parar para analisar aquilo que Deus ele tem me pedido, aquilo que Ele tem me ensinado, aquilo que Ele tem esperado de mim? Será que nós temos de fato tido essa reflexão? Será que isso tem feito parte da nossa vida porque importa é agradar a Deus? Tem um versículo até que fala assim: porventura quero eu agradar os homens? Paulo falando, quero eu agradar os homens? Não é mais importante agradar a Deus? E talvez olhando superficialmente você vai dizer, cara arrogante. Não, está falando o seguinte: é muito mais importante, muito mais vale agradar a Deus. Só que existem pessoas hoje que falam assim: agrada a Deus. Calma, deixa eu falar algo para vocês. Quando você agrada a Deus, automaticamente você agrada também as pessoas. Porque a Bíblia fala que o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Então quando você agrada a Deus, automaticamente você agrada também as pessoas.
Então ele começa o sermão com uma pergunta: será que de fato a gente tem analisado todos esses pontos quando eu me declaro cristão, quando eu me declaro crente, quando eu digo de fato que eu sou isso, aquilo, outro? Isso vale para todas as hierarquias da igreja, ao membro, ao obreiro, ao líder, todos nós. Porque Deus está olhando para cada coração aqui. E aí no coração que está as intenções. Então talvez eu saia de casa com a intenção no meu coração de fazer algo. E vocês ninguém sabe, mas Deus ele sonda os corações. Porque na nossa ótica, a gente vai olhar aqui a performance, então vai ser legal, vou rir, vou contar uma piada e vou dizer que Deus vai fazer isso na sua vida, que Deus me deu uma palavra. Porque talvez a intenção seja agradar o seu coração. Por isso que eu falei, a minha intenção não é que você saia alegre comigo. A minha intenção é que você possa analisar a sua vida e sair triste com você. Porque isso fala de alguém que quer melhorar a cada dia. E Deus fala que a gente vai melhorando a cada dia, de glória em glória, vai sendo transformado dia após dia, para que a gente possa chegar um dia na varonilidade perfeita. Então trabalhar de Deus são processos de Deus. Eu olhei aqui para aquele que está cansado, que o Senhor tira o cansaço, porque você pode até cansar. Vai ter dias que você vai estar um pouco triste, é verdade. Vai ter um dia que a ira vai te pegar, mas você não pode pecar, a palavra diz: irai-vos e não pequeis. Porque você é normal e nunca foi proibido, nunca foi errado você ser homem. O errado é você querer ser Deus. Só que o nosso papel é sempre obedecer a palavra do Senhor. Então mais uma vez eu vou falar, talvez o que você precisa não seja mais uma palavra, de um impulsionamento, de uma conferência, de um congresso. Embora todos esses processos são maravilhosos, fazem parte, é muito bom. Logo mais nós vamos ter congresso aqui também. Não é sobre isso que eu estou falando, a contrariedade. Eu não estou querendo anular um para alertar sobre outro, não. Estou falando que tudo isso é válido, mas se nós não pararmos para analisar aquilo que Deus está nos falando e andar em obediência à palavra do Senhor, de nada vale. É só mais um movimento, é só mais uma estação, é só mais uma programação, é só mais uma noite que eu saio de casa e vou me encontrar com a galera. Se você parar para analisar o que tem de programação que vai te levar a isso, aquilo, outro, está assim lá fora. Está errado? Aí é você que tem que fazer o seu juízo de valor aí. Mas quantos assuntos nós temos tido sobre obedecer a Deus? Fecha a porta do teu quarto, busca a presença de Deus, renuncia a você mesmo para deixar com que Ele faça algo na tua vida de novo. Renuncia às tuas próprias vontades. Fala não para o pecado. Fala não para as coisas do mundo. Começa a olhar para Deus. Romanos vai falar: não se conforme com as coisas desse mundo. Antes busque a renovação da sua mente, para que você experimente aquilo que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade do Senhor. Então se você dá um amém para isso, glória a Deus por isso, amém, para a gente interagir também. Mas se a Bíblia fala que é boa, perfeita e agradável a vontade dele, porque nós temos dificuldade muitas vezes de obedecer aquilo que ele está falando. A ordem para Saul voltando, mata todo mundo. A punição para os amalequitas, não deixa passar nada. Nada é nada. E aí quando o profeta vai até ele e fala assim, mas... Ele viu o profeta na verdade e fala assim, deu certo a missão. Aí Samuel fala, mas que barulho é esse? Que barulho é esse, Saul? Não, é porque eu trouxe o rei. Eu trouxe o rei e os homens, eles pegaram os melhores animais, as gorduras. Nós vamos sacrificar o Senhor em Gilgal. Em outras palavras, ele fala, mas Saul, a ordem de Deus foi outra. Deus não está preocupado com o sacrifício, Ele está preocupado com a sua obediência. E aí, como eu falei, o capítulo vai falar sobre o momento em que Deus rejeitou Saul.
Veja que a desobediência faz com que pessoas sejam rejeitadas por Deus. Nada que nós vamos fazer aqui nessa terra vai diminuir o quanto Deus ele nos ama, mas as nossas ações elas atrairão algo da parte de Deus. As nossas ações podem fazer com que Deus se alegre mais ou menos com cada um de nós, e baseado nisso também tem os frutos daquilo que você vai colher pelo aquilo que você tem plantado. Então ele foi rejeitado, ele perdeu o seu reinado, e mais do que perder uma função, porque hoje as pessoas elas estão ligadas à função, aos cargos, a ficar de mal para com os demais, porque é muito bom. Imagina, a gente está aqui, você nos conhece, você dá risada. Deixa eu falar uma coisa, onde é que Paulo entra? Muito mais vale agradar a Deus. E o lugar que nós agradamos a Deus é no nosso coração, quando nós nos propomos a obedecer tudo aquilo que Ele tem falado, tudo aquilo que Ele tem ensinado, tudo aquilo que Ele tem nos pedido. Só que muitas pessoas têm buscado sacrificar, quando na verdade o que Deus espera é a obediência. Samuel vai falar: Saul, Deus ele tem mais por acaso ele tem mais prazer no sacrifício do que na obediência? A ordem era clara: mata todo mundo, não deixa nada, é a punição para eles, porque lá no Egito eles contenderam contra vocês, na caminhada no deserto. Não, mas a gente trouxe algumas gorduras aí, vamos sacrificar a Deus. Não, o que ele queria não era mais o sacrifício, ele queria um coração obediente, rendido a Ele. Eu falo para vocês aqui, eu sou fã das estruturas, fã demais, velho, de verdade. Mas nos nossos dias a gente tem olhado mais para as estruturas do que para Deus. Pessoas têm vendido a expectativa de um culto como uma experiência, luzes, câmera e ação, quando na verdade o que Deus está procurando são pessoas que só querem a presença dEle. Pouco me importa se a cadeira é um pouco dura, pouco me importa se o som está alto, ou o microfone está dando microfonia, ou se eu fiquei muito debaixo do ar-condicionado e agora eu vim para o lado de cá porque é um pouco mais quente do que o de lá. Eu vim para adorar a Deus. E eu não estou falando que você não possa ter desejos e vontades e você não possa querer algo, não estou falando sobre isso. Estou falando que a intenção principal é obedecer a Deus. Como eu sempre falo também, anote, deseje, planeje, sonhe, se organize e faça se for a vontade de Deus. Deus tem muita coisa para nos oferecer também aqui nessa terra. Até porque andar com Deus não é um fardo pesado. A Bíblia fala que o fardo dele é leve e suave. O problema é que quando nós andamos em desobediência, você começa a atrair a colheita do seu plantio. E agora o problema muitas vezes passa a ser pessoas, os cargos, funções, o reconhecimento humano. Mas o que Deus quer são corações obedientes à palavra dEle. Essa precisa ser uma das nossas principais preocupações: agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus em adoração? Como é que eu vou fazer uma oração que vai agradar a Deus? Veja que Deus não está procurando pessoas que falem bem para poder adorar, para poder orar. Ele fala que Deus ele olhou para o cara lá, Jesus olhou para o cara e o cara estava lá: Deus, eu dei meu dízimo, eu sou bom, maravilhoso. Quer saber disso? Enquanto tem alguém com o coração contrito, que chorava, implorava: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu amor. Ele falou: cara, é isso aí. Enquanto tem pessoas que querem exaltação, tem pessoas que estão buscando de joelhos no chão a presença de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar, Saul. Obedeça a palavra do Senhor. Se você puder, abre tua Bíblia comigo, livro de Jeremias. Capítulo 35.
profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus para anunciar o julgamento divino sobre o reino de Judá, que naquele período vivia em apostasia. Então, sempre que o povo andava em desobediência, eles escolhiam por essa escolha, por essa semente do mal. Mas Deus, a sua bondade, levantava um profeta, e o profeta muitas vezes ele ia até o povo para chamar o povo ao arrependimento, levar o povo a um lugar de entendimento que nós precisamos de Deus todo o tempo. E o que está acontecendo aqui nesse exato período? O povo havia abandonado a fé, eles caminhavam em desobediência à palavra do Senhor, eles preferiram seguir as suas próprias vontades, em vez de permanecer seguindo em direção àquilo que Deus desde sempre ordenou. E como eu falei, sempre que isso acontece, as consequências elas vêm. E ele é um livro bem maravilhoso, ele é um livro grande, depois você lê, é muito bom de verdade, ensina muita coisa. Eu queria só mesmo falar agora nesse exato momento do capítulo 35. Que eu queria destacar o exemplo de fidelidade que chamou a atenção de Deus. O verso 1 do capítulo 35 diz: durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os filhos de toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gedalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maaseias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhe pedi que bebesse. Até aqui por enquanto. Quem são então os recabitas? Um grupo que defendia o estilo nômade de viver, que se originou de Jonadab, filho de Recabias. E uma das características desse povo era justamente a fidelidade. Eles tinham uma direção bem definida e as orientações eram seguidas à risca. Custe o que custar, essa era a essência desses homens. E o que de fato chamou a atenção de Deus foi justamente essa característica deles. Como eu falei, no tempo em que o povo andava em desobediência, contrária à vontade de Deus, apostataram da fé, um tempo ruim mesmo. Jeremias está lá, trazendo a palavra, o povo querendo matar, prenderam, uma série de situações. Aí Deus então chama ele e fala assim: vai na casa de um determinado povo, eu vou trazer um exemplo específico para o meu povo, daquilo que de fato, um comparativo com pessoas que nem estão entre os escolhidos. Então, como eu falei, uma das características deles era a fidelidade. Custe o que custar, eles seguiam à risca aquilo que foi orientado para eles desde sempre. Eles andavam em obediência ao comando que lhes havia sido dado no passado. E Jeremias usou a fidelidade dos recabitas como uma ilustração prática para Judá, que em contraste havia desobedecido às ordens de Deus. Então o que Deus falou: convide os recabitas, vai até aquele povo, pega uma das nossas salas, chame eles, prepara as mesas, coloca bacias com vinhos, coloca alguns copos e diga a eles que bebam esse vinho. Então ele vai, prepara tudo, chamou um, chamou outro, Gedalias, fulano, vem cá todo mundo, vamos lá. A sala fica perto ali, eu escolhi a sala que fica perto dos líderes. E ele fez tudo como o Senhor falou. Está lá os recabitas, alguns homens, Jeremias, a mesa pronta, e eles falam assim: pode beber o vinho. A resposta desses homens é:
Verso 6, eles porém disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem, nem vocês, nem os filhos, nem seus descendentes beberão vinho. Ponto. Ordem dada é ordem cumprida. Não importa o que aconteça, a partir de agora a gente não bebe vinho, isso é nossa característica. Em outros detalhes vamos ver também um pouquinho mais. Mas agora, de geração em geração, essa é a nossa essência. Seguimos em fidelidade e obediência àquele que nos chamou a fazer isso. E isso chamou a atenção de Deus. Jeremias vai até lá, mostra para o povo de Judá como eles precisam andar. Traz para eles um exemplo prático de obediência e fidelidade, da maneira pelo qual eu quero que meu povo siga andando. Retidão, integridade, obediência. Está lá para Jeremias, mas nada mudou. Essa é a essência que Deus quer que nós possamos viver também daqui para frente. Só que nos dias que nós vivemos, uma das perguntas, são duas perguntas assim, muito frequentes nos nossos dias, talvez as que são mais feitas dentro da igreja. Eu posso beber? Eu posso ouvir música do mundo? E na grande maioria, as pessoas que fazem essa pergunta, elas não estão preocupadas em saber o que é certo ou o que é errado. Elas estão procurando um fundamento para manter um estilo de vida pessoal. Porque se a sua essência é obedecer a Deus, não há por que haver questionamentos, uma vez que a palavra do Senhor já foi colocada para você. A parte disso é o meu fundamento. Agora eu ando, eu sigo, eu obedeço a voz do Senhor. Para esses caras aqui, recabites, era custe o que custar, não importa. Ordem dada é ordem cumprida, vamos fazer. Embora não tivesse para eles uma ameaça de morte, os caras, não vamos tomar, não vamos beber vinho. A ordem é clara para nós, nem para mim, nem para a minha geração. Os nossos futuros filhos também, nossa descendência não vai participar disso. É lei, é regra, vamos cumprir. Só que nos dias de hoje, as pessoas estão arrumando aberturas para que você possa trazer uma justificação para fazer algo que você gosta. Como eu falei, muitas das vezes a ideia não é trazer uma convicção ou uma resposta para uma dúvida. A ideia é trazer um fundamento, uma colocação para que eu possa ter um apoio, e a partir de agora você não vai dizer o que eu vou ou não fazer. Porque a gente vive num tempo também que todo mundo tem vez e voz, todo mundo sabe, todo mundo fala, todo mundo quer, todo mundo pode. Eu não estou falando aqui que ninguém vai ficar preso a nada, mas busque saber em Deus o que Ele quer para a sua vida. Quer mudança de vida? Quer ser transformado? Quer de fato ver aquilo que Deus tem para mim? Porque falar sobre promessas é maravilhoso. Porque a gente se alegra, a gente se empolga, e tem que ser mesmo. Porque existe mais de 8.000 promessas de Deus para mim e para você. A gente precisa pegar tudo isso, porque faz parte do pacote de andar com Deus. O problema é que nós nos atemos àquilo que Ele vai nos dar como benefício, mas aquilo que eu vou entregar para Ele, não sei. Posso falar? Se nós, geral, aliás, nós não, se lá fora as pessoas entregassem o tanto que elas querem receber, era outra parada. Eu não estou nem falando sobre recurso. Se a sua adoração a Deus fosse da mesma medida que você quer receber algo dele, imagina como seria. O problema é que eu quero, tá? Não falando de você não, eu quero entregar pouco e quero ganhar mais. Eu quero mais de Deus, mas na hora de dar, eu dou. Estou cansado, não vou no culto hoje. Estou cansado. Meu pé está doendo, porque eu não estou criticando ninguém não, tá? Estou colocando coisas que acontecem nos dias de hoje. Faça o que você quiser fazer. A obrigação de obedecer a Deus é minha e sua também. Mas vamos seguindo. Então a resposta desses homens foi clara: não podemos beber vinho. E ele fala: o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, ele nos ordenou que não tomássemos vinho, nem nós nem os nossos descendentes.
Poderia fazer isso. E o verso vai seguir, verso 7. Vocês não construirão casas, nem semearão. Não plantarão vinhas, nem as possuirão. Mas vocês sempre habitarão em tendas. Os caras não podiam nem fazer casa. Como assim não posso fazer casa? Não pode fazer casa. Então não vamos fazer casa. Eu não estou pontuando a obrigação que eles tinham. Eu estou pontuando a essência que eles carregavam. E é sobre isso que Deus está chamando Jeremias. Mostra para ajudar. Não é sobre poder fazer casa ou não poder fazer casa. É sobre aquilo que eles carregam como essência. Eles não abrem mão daquilo que foi ensinado. Eles obedecem, custe o que custar. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido, eles estão falando, a tudo que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos, filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida, não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Temos obedecido fielmente. Mais uma vez eu comecei perguntando: quanto você está disposto a continuar servindo a Deus, caminhar com Deus? Os recabitas, eles nos ensinam: nós temos obedecido fielmente o que os nossos antepassados passaram para nós. E aqui é um contraste gigantesco com o povo de Judá. Eles de fato viviam a famosa frase: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Todo mundo faz, você não é todo mundo. Sua mãe falava isso desde sempre. Então não me escute, escute ela que é sábia. Eles não podiam ter vinhas, construir casas, tinha que morar em tendas. E a questão maior aqui é que eles também não podiam beber vinho, que foi o exemplo que Jeremias levou eles a, quando Deus ordenou. E o verso 12 fala: o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta ao Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado, mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Veja, esses caras, eles obedeciam sem ter nada. Vai morar em tenda, vai viver de nômade, vai se mudar toda hora, daqui a pouco vem Nabucodonosor, tem que fugir para o Egito. É a vida dos caras, a gente continua servindo. Só que a ordem para o povo de Deus sempre era: se vocês me obedecerem, vocês terão o melhor dessa terra. E ainda assim, ele falou aqui, ó Jeremias, até quando esse povo vai viver dessa forma? Eu já mandei todos os meus profetas, eu já prometi várias coisas, mas esse povo continua desobedecendo. Enquanto Jonadab deixou a mensagem para os seus descendentes, e eles até hoje eles seguem fielmente a ordenança. Por isso que eu falei: será que a gente precisa de mais uma palavra? Embora seja fundamental, é bom, alegra, mas será que de fato é só mais uma palavra que nós precisamos para alegrar o nosso dia, para nos motivar para o dia de amanhã, para nos dar uma semana diferenciada? As palavras são maravilhosas, mas o quanto nós temos praticado aquilo que nos é ensinado, o quanto nós temos colocado como prática aquilo que Deus tem nos ensinado.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tirarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça do qual os adverti, pelo que falei a eles antes, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. E vai finalizar: Jeremias disse à comunidade dos recabitas, verso 18: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Sabe o que Jeremias está nos ensinando aqui? A fidelidade ao Senhor, andar em obediência a Deus, guardar o que nos foi ordenado, vai nos levar a um lugar mais perto do Senhor. Para os recabitas, por vocês terem um coração voltado a obedecer, nunca vai faltar, jamais faltará a Jonadab, um descendente que me sirva. O que Deus está falando? Ele está procurando corações que obedecem a sua palavra. Nós olhamos quando queremos algo, precisamos de algo, a gente vai olhar aquilo que muitas vezes é a característica da nossa necessidade. Então, se você precisa de alguém para o louvor, você vai olhar alguém que canta bem, toca bem, é o certo. Mas o que Deus está procurando são pessoas que têm um coração voltado a obedecer a sua palavra. Pessoas que têm o desejo de obedecer fielmente aos mandamentos do Senhor. Posso falar? Custe o que custar. O que Deus tem nos pedido, será que é aquilo que nós vamos entregar para Ele? Os recabitas falam de pessoas que carregam a essência da fidelidade ao seu Senhor. E o que Deus tem procurado no nosso meio são corações verdadeiros, que acima de tudo estão dispostos a fazer a vontade dele. Curva tua cabeça, fecha teus olhos.